Olá, estamos começando o nosso boletim. Hoje um boletim um pouco diferente do que o habitual, né? Agradecer, claro, as milhões e milhões de visualizações no meu canal e os milhares e milhares de inscritos. Muito obrigado mesmo. Eu sempre digo que você gosta dessa estrutura, dessa visão de mundo que nós temos, de toda a discussão que nós realizamos aqui ao longo de todo esse período, a nossa visão sempre em defesa intransigente do Estado Democrático de Direito, etc. Tudo isso que o canal tem, que os entrevistados aqui também no canal apresentaram sempre de forma livre. Você indica o canal, um amigo, canal do YouTube, Marco Antônio Villa, né? Lembro também que no Twitter você pode me seguir pelo Villa Marco Villa, Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, TikTok, Marco Antônio Villa Oficial. No Telegram, nós temos os grupos criados na campanha eleitoral e estamos mantendo e vamos estruturá-los mais até o final do ano, num projeto de diálogo direto com esses grupos, né? Em alguns dias de conversas, de bate-papo com os que estão inscritos no grupo, assim como com os que estão inscritos no grupo do WhatsApp. No caso do WhatsApp, no www.professorvilla.com.br. Então, repetindo, no caso do WhatsApp, www.professorvilla.com.br. Lá vão ter os grupos do WhatsApp. E aí, nós vamos fazer, então, um diálogo também direto com vocês. Tudo gradualmente, né? Parece a distensão lenta, gradual, segura. Lembra a distensão do gás que não terminava? Distensão política, é a mesma coisa, né? Não dá para fazer tudo muito, porque ao mesmo tempo eu estou desenvolvendo aqui uma série de outras pesquisas de livro, fazendo uma série de leituras, e esse trabalho é complicado. E claro, como eu sempre digo, o nosso encontro habitual, né, pelo nosso canal do YouTube, que é tão gostoso, tão bacana, e vocês são fantásticos, né? Os comentários que vocês fazem, eu leio, acompanho, tento seguir, quando possível, as sugestões de vocês, né? Os bons debates, os debates de nível, de qualidade. Então, agradeço muito a vocês aí, toda a participação que vocês têm no canal. E hoje, excepcionalmente, aproveitando até o final de semana, né, o que nós não estávamos nos últimos tempos fazendo isso, vocês sabem, só de segunda a sexta, mas por quê? Temos Copa do Mundo. Copa do Mundo é algo muito, muito, muito importante para o Brasil. Lembra um pouco a Olimpíada para os gregos, né, que faziam sempre referência na antiguidade à questão de um fato de uma Olimpíada com um determinado fato histórico. Para nós, desde 1930, o Brasil é o único país que participou de todas as Copas do Mundo, né? 30, 34, 38, aí veio a guerra, né? Teríamos a Copa de 42, depois não tivemos a de 46, porque a guerra tinha recém terminado em 1945, a de 50, aquela que foi realizada no Brasil, e daí que foi construído o Maracanã, né? Aí tem uma longa história, depois de 54 na Suíça, 58 na Suécia, quando o Brasil venceu pela primeira vez, 62 no Chile, 66 na Inglaterra, 70 no México, a célebre vitória no México do tricampeonato, né? 74 na Alemanha, 78 na Argentina, em plena ditadura militar, 82 na Espanha, e aí vai indo, 86 volta a ser no México, seria na Colômbia, acabou sendo no México, né? Por causa, a Colômbia estava sem condições, assumiu a organização, mas não tinha depois condições de completar, e foi no México, mesmo o México tendo no ano anterior, em 85, um terrível terremoto, né? Mas mesmo assim teve a Copa em 86. Aí de 90 na Itália, 94 lá nos Estados Unidos, bem, e assim sucessivamente, 98 na França, etc, né? Aí vamos chegando à vitória do Japão-Coreia em 2002, né, fazendo em 2 países, né? Depois 2006 e a nossa tragédia, a história do meião do Roberto Carlos, 2010, 2014, 2018, 2014 a tragédia inesquecível, a maior tragédia da história do futebol brasileiro, o 7-1, né? O 2018 e agora nós estamos assistindo agora em 2022 a Copa no Catar, e essa que também quebra com os parâmetros, não só porque pela primeira vez no Oriente Médio, como questão de ela era sempre na metade do ano, no final do ano, porque é quando as temperaturas são consideradas mais baixas. Outro dia estava 35 graus fora, era considerado inverno, né? Claro que os estados são com ar-condicionado, etc., mas aí tem uma série de questões políticas que daqui a pouco, claro, que é o tema justamente da nossa conversa de hoje. Então, nós aqui fomos o único país que participou de todas as Copas do Mundo. E a relação futebol-política sempre foi muito, 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 muito forte no Brasil. E o curioso
é que sempre a maior parte quase todos os grandes ídolos do futebol brasileiro, os grandes mesmo, vieram das classes populares, e boa parte dele eram negros, né? É interessante, desde o Arthur Friedenreich, claro, o primeiro grande, né? O primeiro que fez mais de 1000 gols, grande figura histórica do Arthur Friedenreich. No meu livro, até de 1932, em Margem de uma Revolução, tem uma foto dele participando na Revolução de 32 no batalhão dos esportistas, né? Arthur Friedenreich, então, é aquela grande figura, e aí o Brasil participa, então, primeiro da Copa de 30, aquela que é vencida pelo Uruguai, que já tinha vencido nas 2 Olimpíadas anteriores a categoria de futebol, mas na Olimpíada, né? Então, para muitos uruguaios que eles falam que são tetracampeões, né? Porque teriam vencido 2 Olimpíadas, depois a Copa de 30 e depois a Copa de 50, claro que aí é um certo exagero, mas compreensível, né? Primeira Copa foi lá, foi também no momento do início do processo independentista uruguaio, né? Em 1810, é bom lembrar que 1830, perdão, né? Porque é bom lembrar que o Uruguai era a província cisplatina, pertencia ao Brasil, né? Quando Dom João VI está aqui no Brasil, a invasão da província cisplatina e da Guiana Francesa, e quando vem o processo independentista brasileiro, a cisplatina, como era chamada aqui no Brasil, ela é incorporada, né, ao Império do Brasil, depois no governo de Dom Pedro I, uma longa guerra desgastante, extremamente para aumentar a impopularidade de Dom Pedro I, e vem a independência do Uruguai, né? Tem as grandes figuras da independência uruguaia, Artigas, etc. Bem, mas para ficarmos no futebol, vem a Copa de 1930, as duas, aí não tem tanta política, claro que tem a figura voltada ao momento independentista, centenário, tudo aquilo, mas a de 34 e 38, aí casou futebol e política, né, que foi o fascismo e política. Uma na Itália e outra na França. 34 na Itália, vitória da Itália. 38 na França, vitória da seleção italiana numa questionável semifinal com o Brasil, e o pênalti até hoje, né, muito questionado, do Domingos da Guia, um brilhante zagueiro central, né, um dos maiores da história, no Piola, né, no atacante italiano, né. Então essa questão que o juiz teria favorecido a Itália, o jogo era na França, havia uma pressão muito grande do fascismo, a França era um regime democrático ainda, é bom lembrar, né? Nós estamos um ano antes da guerra, a Itália não, a Copa anterior a Itália tinha vencido, trouxe inclusive jogadores que não moravam na Itália, mas eram descendentes italianos, argentinos, aí tem uma longa história, que depois até vou falar para vocês, que vocês vão saber disso no lançamento do livro do Thiago Uberreich, né? Como nosso colega, durante muitos anos foi meu colega na Jovem Pan, o Thiago Uberreich, tem esse lançamento agora dia 8 de dezembro, 17 horas, Livraria Drummond, no Conjunto Nacional, todo mundo conhece o Conjunto Nacional, e ele está falando das Copas do tricampeonato, né? 58, 62 e 1970. E ele tem um outro livro chamado Biografia das Copas, que é muito interessante, aí você tem um apanhado, eu chamo ele do nosso Tomás Mazzoni do século XXI. Se você não sabe quem é o Tomás Mazzoni, é uma grande figura aqui de São Paulo, da Gazeta Esportiva, né, que fez um número de eventos, toda uma grande memória, sempre que ele sempre esteve vinculado a uma grande memória aqui em São Paulo dos esportes aqui, né? Isso durante muito tempo. Agora, eu queria então, portanto, deixar claro a vocês, vou só tirar um negocinho que acabou entrando aqui, que não tinha sido chamado, é sempre assim, quando a gente faz ao vivo, né? A questão que se coloca, portanto, é que nós temos todo esse processo, então, da vinculação da política e o futebol nos anos 30. E, no caso do fascismo e do nazismo, né, dos esportes em geral, basta ver o filme Olimpíada, clássico, né, de 1936, da Olimpíada realizada em Berlim, né, foi lá onde você coloca a tocha, foi a primeira, inclusive, a ser colocado tocha, aí muitos vinculam acender a tocha ao nazismo, há um certo exagero nisso, mas foi a primeira vez que isso ocorreu, etc, né, em suma, a vinculação era explícita, e no caso do futebol, e é interessante lembrar que a seleção de 38, 38 é marcada ainda mais pelo racismo, pelas perseguições raciais, pela purificação, entre aspas, das raças. Isso estava presente no Brasil, inclusive na Constituição de 1934.
tá? Se vocês lerem meu História das Constituições Brasileiras ou assistirem meu curso sobre a História das Constituições Brasileiras, isso está lá presente, né? A questão do racismo na Constituição 34 de forma muito clara. O que acontece naquele momento é que os dois maiores jogadores, ironia da história, eram dois negros, Domingos da Guia, né, negro, pai do grande Ademir da Guia do Palmeiras, todo mundo conhece, então, e o Domingos da Guia, ele foi campeão no Brasil, foi campeão na Argentina, foi campeão no Uruguai, jogando em times no Uruguai, acho que no Nacional, no Boca, na Argentina, se não estiver enganado, e campeão aqui no Brasil. E foi um grande jogador, e o centroavante, primeiro artilheiro brasileiro de Copa do Mundo, o que mais popularizou a bicicleta, se inventou, não inventou, onde surgiu, tem toda uma polêmica, não vou entrar agora, o Leônidas da Silva, né, o negro, né, o diamante negro, que depois deu origem até ao chocolate, é o chocolate diamante negro durante muito tempo, ele acho que tem até hoje, né, e é a figura do Leônidas da Silva durante muitos anos, inclusive foi comentarista esportivo da Rádio Jovem Pan. Então, uma contradição, o Estado Novo, a ditadura já vinha desde 37, mas tenta pela primeira vez se apropriar do futebol, né, porque em 1919 teve o primeiro campeonato sul-americano, foi aqui no Brasil, né, o Brasil venceu tal, e o segundo foi na Argentina, e reza a lenda, ao menos que o Epitácio Pessoa, presente no Brasil, não quis que fossem os jogadores negros que estavam presentes na vitória em 1919, o Brasil não ganhou o segundo campeonato sul-americano, que é o precursor da Copa América. Então, vocês vejam como é que essas relações têm política, racismo, futebol no Brasil. E em 38, você tem a ditadura do Estado Novo, está muito presente essa questão da raça, e os dois maiores ídolos foi justamente dois negros, Domingos da Guia, o Leônidas da Silva, lembrando que pela primeira vez o Estado tenta se apropriar. Alzira Vargas visita, tem uma foto, eu tenho até, numa das vezes eu passei por um colega, não sei se foi para o Thiago Berrage, que eu tinha recebido de um colega de um jornal francês em 1938, a foto da Alzira Vargas, Alzirinha, como era conhecido, junto com a delegação brasileira lá em Paris. Então você já tem uma tentativa de apropriação, né, do futebol pelo poder. Lembrando que Getúlio Vargas não tinha nenhuma simpatia para com o futebol. Dali para frente isso se marcou para nós nos estendermos muito. Isso é uma marca aqui da história do Brasil. A Copa de 50 é o exemplo mais claro, né? Se construiu o estádio Maracanã. Quando você olha o Maracanã tendo jogos ainda sem ter terminado a parte externa, você não fala como é que não aconteceu tragédia, quer dizer, aquela rapidez da construção do estádio, houve acusações de corrupção, de tudo aquilo que acontece no Brasil, né? Mas afinal a Copa foi realizada aqui no Brasil, e afinal ficou famosa com a derrota, o Maracanaço do Brasil perdeu 2-1 do Uruguai, né? E aquela história, todos os políticos terem usado no dia anterior, tirar foto já que ele já está com as faixas de Brasil campeão, etc. tal, mas o uso, né, de políticos por parte do futebol. E a partir dali, que a democracia populista, até 1964, você começa a ter presidentes de clube de futebol, começam a ser candidatos também a participar, usando o clube de futebol como instrumento para a sua projeção política. Então vai ocorrer a partir de então inúmeras vezes. E a primeira Copa que o Brasil vence em 1958 é Juscelino Kubitschek, presidente super popular, um dos principais, se não for o principal presidente do Brasil no século XX, né, recebe a seleção brasileira e foi uma grande festa, né? É inacreditável quando você pega todas as imagens, olha, veja as fotos, acompanhe o que foi em 1958 aqui no Brasil. Foi uma coisa assim, fantástica, né? Então, isso acaba se repetindo em 1962, o Brasil, junto com a Itália 34, 38, o Brasil 58, 62, foi os únicos países efetivamente bicampeões, de vencer em sequência, né? Uma seleção mais envelhecida, mas o retorno foi uma festa. O presidente era o João Goulart, era na época do parlamentarismo, vale lembrar, né? Você já tinha o primeiro-ministro, que é com a mudança de setembro de 1961, e o presidente da República era o João Goulart. Mas o João Goulart
Goulart nunca foi alguém que conseguiu usar do esporte, do futebol, para se popularizar, nada disso. Aí vem a ditadura militar, continua à frente da CBD, a Confederação Brasileira de Desportos, é bom lembrar, havia a CBD, que era vinculada ao CND, ao Conselho Nacional de Desportos. E a CBD, tanto que eu tenho camisas antigas, dessas vintage, belíssimo, inclusive agradeço, eu ganhei de 1958, que é linda, da camisa da final, que o Brasil jogou camisa azul na final, né? Em 66 continua, quem presidia a CBD era o João Avelange, né? O João Avelange monta a seleção de 66, achando que foi na Inglaterra, que seria a mesma coisa, e o Brasil acaba fracassando. Aquele fracasso teve uma repercussão no mundo futebolístico enorme, e muitos diziam que a crítica esportiva era muito violenta no Brasil durante esse período final dos anos 60, porque como havia censura na política, então a crítica, já que não podia ser feita pela política, era feita através do futebol, no futebol, né? Então as críticas que foram feitas, a desorganização, a bagunça da seleção de 66, etc. tal. O Brasil, dos 3 jogos, o Brasil foi desclassificado, né? Ganha o primeiro da Bulgária, perde da Hungria 3-1 e perde 3-1 de Portugal e é desclassificado. Aquilo foi um choque aqui no Brasil. O Pelé saiu machucado, não jogou o segundo jogo e no terceiro contra Portugal é caçado lá o jogo inteiro pelo... acho que era o Vicente, se não me engano, né? Estou tentando me lembrar o marcador dele, o quarto zagueiro. Sei que um mês depois, o Santos enfrenta a seleção portuguesa, que na prática era o Benfica, lá em Nova York, e ganha de 4-0. Esse jogo tem no YouTube, vocês podem assistir. Mas o regime foi afetado lá e viu a importância do uso do futebol. Tanto que há uma aproximação maior do regime com a questão da importância dos esportes, em particular do futebol, isso fica muito claro. E depois da queda do João Saldanha, tem uma longa história como caiu, porque caiu, que foi o técnico das eliminatórias, que criou as feras do Saldanha, cronista esportivo importantíssimo na nossa história. Aí você tem quase um domínio militar na Copa de 70, né? De quem é o chefe da delegação, de toda a estrutura, dos preparadores físicos, etc, etc, né? E aí tudo fica isso marcado pela forte presença militar e havia tempo na época para preparar. Todos os jogadores jogavam no Brasil, então você teve uma preparação de quase 3 meses, né, algo que seria impossível. A seleção agora se preparou uma semana, né, para começar a Copa do Mundo, mas todo mundo jogava no Brasil, os tempos eram outros, tal. E o regime usou, claro, especialmente o Médici, que gostava de futebol, ia sempre aos estádios de futebol. Teve na última inauguração do Morumbi, porque o Morumbi teve várias inaugurações, na última inauguração até ele esteve presente, ele tinha assumido há pouco tempo a presidência da República, ia sempre ao Maracanã, parecia sempre, tirava foto com o Ratinho, e o regime usou a vitória da seleção brasileira, na final com a Itália de 4-1, usou politicamente aquilo. Então isso aí é de conhecimento de todos, né? Então a música do Miguel Gustavo, ao invés, ninguém se segura, a seleção foi trocada por nação, então você cantava na escola, eu cantei, por exemplo, né? E era assim, né? Então foi o uso então de tudo aquilo, toda aquela propaganda, aquele ufanismo da vitória da seleção, etc. tal. A pergunta é se efetivamente. E aí, em 72, quando dos 150 anos da independência, centenário, foi feita a mini-copa, né? A mini-copa que o Brasil venceu Portugal na final 1-0, gol do Jairzinho, uma falta batida pelo Rivelino da direita, quase um mini escanteio. E aí, claro, aí foi uma ligação muito forte da CBD, João Avelange, o regime militar e a FIFA, né? Porque o intuito do João Avelange era 2 anos depois ser eleito presidente da FIFA, e foi eleito em 1974, e usando inclusive da estrutura dos gastos na época, diziam milionários, para fazer a tal de mini-copa no Brasil. Mas conseguiu ter os votos da Europa Oriental, dos chamados países socialistas, com apoio da União Soviética e de muitos países africanos que já faziam parte da FIFA. Mas aí a relação política-futebol ficou realmente muito forte, então isso está presente. O Brasil acaba em 74 indo mal, ficou em 4º lugar, em 73, em 78 ficou em 3º, e aí a Copa da Argentina mostra a fortíssima vinculação entre ditadura e política, né? E aí a pressão que faz naquele célebre jogo com o Peru, 6-0, que teria sido comprado o goleiro peruano, Queiroga, se não me engano, né? E aí tem toda a história do uso, e aí sim foi um uso abusivo, né? Tudo que a ditadura militar, que a mais repressiva da história da América Latina, a ditadura militar argentina fez com o futebol.
E o Brasil foi a história do campeão moral, expressão usada pelo Cláudio Coutinho, técnico, né, de origem até do Exército, era capitão, tinha saído, né, mas que era um técnico de futebol muito original e muito competente. Aí há uma série de mudanças aqui, aí vem a Copa lá de 82, no momento em que junta a beleza do Tele Santana, da técnica da seleção, inesquecível, derrotada, mas inesquecível, de 82, com o processo de democratização, né, quase que colando, né, era um momento que a gente voltava a ter eleições diretas para presidente da República. Puxa, vocês imaginam, para governadores de estado, para presidente vai ser em 89. Vocês imaginam a alegria nossa de poder escolher diretamente os governadores depois de 20 anos. E ao mesmo tempo assistir aquela seleção fantástica, maravilhosa, e teve a tragédia de Sarriá, o 3-2, contra a Itália, né? Depois teve uma série de coisas, o Tele acabou saindo, depois retorna a seleção brasileira em 86, mas aí com a redemocratização já de 85, o uso político diminui no governo Sarney, você não vê um uso em 86, em 90 é o Collor, esse sim, viaja à Itália, vai até a Milão, onde a Copa foi na Itália, chega a querer participar dele, quando você vai jogar futebol, arruma um pênalti para ele bater e fazer um pênalti, é uma coisa meio patética tal, mas aí era o jeito o Collor de ser, né, e de usar qualquer espaço para fazer política, de fazer política em qualquer momento, e usava o espaço da Copa de 90 para ali. O Brasil foi mal, porque tem a derrota com a Argentina, o gol do Canidia, toda aquela história, briga interna dentro, briga com os patrocinadores, tiram a foto colocando a mão, impedindo que aparecesse o nome do patrocinador, tem toda aquela confusão tal. E aí a Copa já de 94, já numa outra conjuntura, uma conjuntura já com eleição direta para presidente, é interessante que a Copa sempre foi antes das eleições presidenciais, né? A Copa de 90, ela foi posterior à eleição, que foi no ano anterior, né? A Copa de 94 foi no meio do ano e a eleição seria em outubro, né? Portanto, foi anterior. E o Fernando Henrique nunca foi alguém também muito vinculado ao futebol, mas quando volta, passa pelo Palácio do Planalto. Afinal, fazia 24 anos que não ganhava. Aí tem o célebre episódio do Vampeta, descendo a rampa, tudo aquilo. Mas é difícil alguém falar, houve um uso do Fernando Henrique, da vitória. Conversa fiada, né? Naquele momento, inclusive em 94, para ser absolutamente preciso, né? 1994, desculpe, fazer assim, foi o Itamar Franco que era o presidente, aí o problema foi outro, isso foi em 2002 com o Vampeta, desculpe. Em 1994 tem um fato patético, ele desce no Rio de Janeiro, vem o Romário na janelinha do avião, né, com bandeirinha, você deve se lembrar, né, e aí eles chegaram com 15 toneladas a mais na bagagem, 15 toneladas a mais, 15 toneladas. Inclusive, precisaram até de um outro avião para trazer tudo que eles estavam trazendo dos Estados Unidos. E o diretor da Receita Federal, que era um senhor muito conhecido, Osíris Lopes Filho, falou, precisa pagar os impostos, né? Não, e aí eles exigiram, a CBD, aí já era a CBF, à época, com o Ricardo Teixeira, que se pagasse os impostos, eles não iam desfilar. E aí o governo Itamar Franco cometeu um dos seus raros erros que tem de ser lembrado, porque a história é assim, né? Que foi permitir que eles chegassem com todos aqueles bens sem pagar os impostos e sem cumprir, portanto, a lei, né? E o Osíris Lopes Filho resolveu, indignado com isso, optou por pedir demissão do cargo. Veja que exemplo de funcionário e de republicano, né? Mas alguém diz, mas o Itamar usou depois da Copa 94, isso na eleição, poucos meses depois do Fernando Henrique, nada, isso aí já havia uma separação entre uma coisa e outra. O Brasil estava olhando para outras coisas, era a questão política, era a questão da inflação, era a questão do plano real, isso era o foco, porque depende muito disso, né? Quando você consegue, o foco era a questão do plano real, isso foi o foco da eleição de 94. Quando vem a Copa 98, o Brasil não acaba chegando à final, não ir bem é não vencer, é estranho, o Brasil venceu tanto, né? A gente exige tanto da seleção, e houve o episódio do Ronaldo, nunca devidamente esclarecido na final, né? Jogar o jogo contra a França, todos aqueles episódios que antecedem a semifinal, depois o jogo da final, toda aquela confusão que foi terrível lá na Copa em 98. Aí depois, no meio de todos daqueles episódios, volta para cá, mas fica a questão central, é a questão lá do Ronaldo, o que aconteceu com o Ronaldo, e não houve também isso nem pela oposição,
e nem pela situação. Já 2002, aí já numa outra situação, aí sim tem um episódio que eu estava me confundindo, né? Na hora, a gente vai falando, lembrando toda, que é o episódio do Vampeta, né? Rolando na rampa, ele disse que já tinha bebido bastante, contou sua história, até falou no meu canal, assista no meu canal, tem uma entrevista com o Vampeta, muito legal, muito bacana. Mas você não tem uso político aqui, naquele momento, nem pelo candidato Serra, que seria a eleição a posteriori, né? Naquele ano, 2002, e nem pelo Lula, né? O Lula era mais vinculado ao futebol, é conhecido tal, por isso, mas não a figura do Serra. 2006 já é o Lula presidente, mas a seleção não foi lá muito bem, como nós sabemos. Em 2010 também, nós estamos sucessivamente caindo nas quartas de final. E aí veio toda a luta de trazer o Pan-Americano para cá, para o Rio de Janeiro, depois a Olimpíada, né? Aí a luta pela Olimpíada e pela Copa do Mundo, né? Se gastou fortunas na Copa 2014. O legado que ela deixou foi um legado de dívidas, de corrupção, de acusações de todos os tipos e do maior vexame da história do Brasil, do futebol, que foi o 7-1, né? A derrota lá no Mineirão. Acho que todo mundo deve se lembrar onde estava naquele dia do 7-1. Eu me lembro, eu fiquei tão impactado que eu não acreditei naquele resultado. Eu falei, pô, será que nós tomamos de 7-1? Será que isso é verdade? É um delírio? O que aconteceu conosco naquele dia, né? E nunca depois foram apurado. Tem obras que era para ser inauguradas em 2014, obras de mobilidade, até hoje elas foram inauguradas, né? Metrôs, monotrilho, né? Mesmo aqui em São Paulo, etc, etc, etc. Vocês de vários estados onde ocorrerá a Copa sabem muito bem, e inúmeras acusações ocorreram lá de corrupção. E por fim, aí quando chega a Copa já de 2018, aí já você está numa outra conjuntura, você não pode dizer também que já era um processo eleitoral, né, e um governo Temer muito desgastado, que sequer se candidatou à reeleição. Temer poderia ser candidato à reeleição, vale destacar, legalmente, né, sequer passou essa possibilidade pelo seu desgaste, e os candidatos que estavam lá, era um momento de tal polarização no Brasil, que a questão da Copa do Mundo foi considerada absolutamente irrelevante, e chegamos agora a 2022. Agora é interessante, parece que ela vai ter um outro cara. Ela foi ao longo do tempo perdendo essa relação com a política também e a sua relevância, porque a maior parte dos jogadores não jogavam mais no Brasil e a relação da população com a seleção foi ficando cada vez mais frágil, né? Cada vez mais desinteressante e cada vez mais forte com seus clubes aqui no Brasil, e muitos com clubes até na Europa, né? E foi perdendo, porque não havia mais identificação dos jogadores aqui com o Brasil. Esse é um fenômeno interessante de estudar, os especialistas, claro, têm trabalho sobre isso, nós temos na área da antropologia do esporte, da sociologia do esporte, né? Mas foi perdendo. Agora, pode ser que ocorra. Vamos ver, nós estamos falando, sem saber, vimos só o primeiro jogo, né, e vimos o Richarlison fazer aquele gol maravilhoso, fantástico, 2, né, mas um deles, um dos gols mais bonitos certamente da história das Copas. O que vai acontecer, né? Pode ser que todo esse momento de polarização que vai se esvair, vai chegar um momento que isso vai diminuir, vai ficar uma coisa pouco relevante. A Copa do Mundo joga um papel fundamental, né? Veja que os bolsonaristas, eu tenho até uma das notícias aqui, um negócio tão absurdo, mas os bolsonaristas, eles estavam justamente protestando, eles ignoram a estreia do Brasil, estou citando aqui como fonte UOL, e vai os gols do Brasil em frente a um quartel. É um negócio, desculpe, um negócio assim inacreditável. Quer dizer, eles estavam vaiando. É um negócio assim que não existe, né? Que não existe. Um negócio assim absurdo. Então, e a tentativa do resgate da camisa amarela, né, da camisa azul. O Brasil foi campeão tanto com a camisa azul já como a camisa amarela, como um símbolo nacional efetivo, assim como a bandeira nacional, que foi apropriada e de forma inapropriada pelo bolsonarismo. Então pode ser que essa Copa, vamos ver o que vai acontecer, ela revele esse outro lado, né? E vamos ver se os jogadores têm esse comportamento civilizatório, republicano, democrático, né? Que é muito importante também, de compromisso com as suas comunidades. O Richarlison é um grande exemplo para isso, né? Seria muito interessante que os jogadores tivessem
tivesse como referência a maior parte deles, porque alguns nós sabemos que são muito vinculados ao Bolsonaro, né? Mas tivesse essa vinculação que tem o Richarlison com a sua comunidade, o seu trabalho, a sua visão de mundo, sem qualquer panfletarismo. E aí a questão de falar assim, mas tá tão no final do governo, né? Vai ser no dia 17 de dezembro, a final, 14 dias antes que o Bolsonaro vai usar aquilo, vai usar coisa alguma. Inclusive o Tite já deixou claro e fez muito bem, né? Que independente da vitória ou da derrota, ele não irá a Brasília. E tá correto. Tá correto. Esse uso oportunista do futebol pela política no Brasil foi algo ridículo. E em certo momento, em 58, o JK era aquele momento de euforia nacional, com o som de Brasília, a Maristela Bueno um pouco depois vence o Wimbledon, e mais à frente o Éder Joffre campeão mundial, tem tudo aquilo. Você poderia ver, tá? Agora o regime militar quis se apropriar até da nossa bandeira. A nossa bandeira voltou a ser nossa no dia 15 de janeiro, primeiro na campanha das Diretas, em 1984, com o amarelo, foi a campanha das Diretas, e graças ao Carlito Maia que teve essa sacada. Segundo, a bandeira, no ano seguinte, subindo a rampa do Congresso Nacional, a bandeira, e voltando a ser uma bandeira nossa e não do regime. Então pode ser que agora a Copa de 2022, a camisa da seleção brasileira, que é nossa, volte a ser nossa e não do extremismo daqueles que querem romper com a ordem legal e impor uma ditadura no Brasil. E eu, por fim, queria citar, sempre vale uma citação, né, o livro aqui, que é um clássico, O Negro no Futebol Brasileiro, do Mário Filho. Essa é a segunda edição, inclusive em 1964, muito antiga, na época que os livros eram numerados. Esse exemplar é 5.610, né? Fonte fundamental para também fazer essa relação entre racismo, futebol e o negro no Brasil. O trabalho dele é um trabalho inicial, um trabalho clássico, indispensável, e hoje nós temos em outras áreas de coisas, nas ciências humanas, né, trabalhos, né, que passam por isso, porque nossos grandes ídolos, né, como eu disse, do futebol brasileiro, quase todos vieram das classes populares, e grande parte deles, e quase todos, são negros, ou foram negros, né? E é interessante isso num país com foco um racismo estrutural que tantas vezes nós comentamos no Brasil. Então, poderemos ter uma coisa muito interessante, a seleção voltar a ser do Brasil, a camisa da seleção brasileira voltar a ser do Brasil, e romper com esse uso político do futebol pelo poder. Quer dizer, o futebol é uma coisa, o poder político é outra. O futebol é a nossa paixão nacional. Fica para sempre, para todo sempre, desde 1894, quando Charles Miller trouxe a bola para o Brasil. Os governos passam. Então hoje, quis bater esse papo com vocês, falando uma coisa, conversar um pouquinho, e voltaremos a isso, claro, em outro momento, sobre futebol e política. Agradeço a todos vocês, os milhões de views, aos milhares de inscritos. No Twitter vocês podem seguir pelo Vila Marco Villa, Instagram @Marco Antônio Villa Oficial, TikTok Marco Antônio Villa Oficial. Lembrar que no Telegram nós somos os grupos de apoio, se inscrevam no Telegram, nos grupos de apoio criados na campanha eleitoral e que permanecem até hoje, né? E lembrar que também nós temos grupos de apoio no WhatsApp. Sim, temos grupos de apoio no WhatsApp, só porque os grupos de apoio no WhatsApp estão no www.professorvilla.com.br. Então, os grupos de apoio no WhatsApp estão no www.professorvilla.com.br, e nós vamos criar depois atividades para quem faz parte dos grupos de apoio ou do WhatsApp ou do Telegram, para manter esse tipo de diálogo. E, claro, manter para todos sempre, né, esse espaço fantástico, né, desse diálogo que nós temos nesse boletim, falando de tantas coisas que eu considero importantes para nós, de política, de história, de economia, das questões do mundo do direito, relações diplomáticas e, eventualmente, de algo que eu, ao menos, amo tanto, que é a questão aí do futebol, tá bom? Nos encontramos proximamente. Até!